Hollywood, Flórida, do lado de fora de um cassino lotado. O rapper Offset foi baleado. Temos um vídeo que afirma mostrar os momentos antes e o caos logo depois. O que acontece no meio? Isso ainda está faltando. E o único suspeito que foi acusado só recebeu uma contravenção. Então, se ele não puxou o gatilho, quem puxou? E por que os investigadores ainda estão procurando por mais pessoas? Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Hollywood, Flórida. Fica a cerca de 20 minutos ao norte de Miami, tarde da noite, do lado de fora do Seminole Hard Rock Casino. Eu já estive lá antes, é um ótimo lugar. A área do valete está lotada, carros chegando, luzes por toda parte, pessoas entrando e saindo. É o que você espera de um lugar como esse. E no meio de tudo isso, o rapper Offset foi supostamente baleado. Ele deve sobreviver. Essa é a boa notícia, mas ele foi baleado. E os detalhes do que levou a esse momento são muito estranhos, muito confusos. Tem um vídeo circulando agora de uma conta do Instagram chamada Only in Dade, e quero deixar isso muito claro aqui. Essa conta afirma que esses vídeos mostram alguns dos momentos críticos, mas a polícia não confirmou a autenticidade deles. Certo. Então, só pense nisso enquanto falamos sobre o assunto. Agora, aqui você pode ver quem parece ser Offset parado na área do hotel. Não dá para saber exatamente em que parte do hotel ele está. Nada parece fora do comum. Ele só parece estar parado ali. Nenhuma tensão aparente. Nenhum sinal claro do que está prestes a acontecer. Mas então há esse outro vídeo, gravado momentos depois. Um caos. Alguém está no chão. Outra pessoa está sendo puxada para longe. As luzes da polícia iluminam toda a cena. Então a pergunta é, o que aconteceu entre esses momentos? Porque é nesse intervalo que essa história realmente começa. Agora, a polícia realmente fez uma prisão, certo? O rapper Lil TJ foi detido e levado para a cadeia do condado de Broward. Mas talvez isso não faça sentido para você. Pode pensar, meu Deus, ele foi preso, deve estar envolvido no tiroteio, certo? Não está. Ele foi acusado agora de perturbação da ordem pública. Isso é uma contravenção. Então, basicamente, parece que ele está sendo acusado de estar envolvido em uma altercação, talvez uma briga que aconteceu antes do tiroteio. Não é tentativa de homicídio nem uma acusação relacionada à arma. Se não foi ele quem atirou, quem foi? Outro ponto é que isso é difícil de ignorar. O primo de Offset, Takeoff, foi baleado e morto em 2022 em Houston. Desde então, o rapper Quavo defende soluções para a violência armada e já se reuniu com Kamala Harris para discutir prevenção desse tipo de situação. Quando o Offset é baleado anos depois, surgem muitas perguntas. Não afirmamos ligação entre os casos, mas é impossível não mencioná-los juntos. Vou chamar o detetive aposentado do NYPD, David Sarney, para explicar o que os investigadores podem buscar aqui. Mas aqui está o motivo pelo qual esse caso pode ser muito mais complicado do que parece à primeira vista. Então, na noite de segunda-feira, 6 de abril, por volta das 19 UH, fora do Seminole Hard Rock Hotel and Casino, em Hollywood, Flórida. Veja o que declarou a polícia. Recebemos uma declaração de Gary Bittner, porta-voz do Departamento de Polícia de Seminole. Estamos cientes de um incidente ocorrido na área do Valet após as 19h. Na segunda-feira, fora do Seminole Hard Rock Hollywood, uma pessoa ficou ferida sem risco de vida e foi levada ao Memorial Regional Hospital em Hollywood. A polícia de Seminole estava no local imediatamente e a situação foi contida rapidamente. 2 pessoas foram detidas pela polícia. A investigação está em andamento. O local está seguro e não há ameaça ao público. As operações continuam normalmente, esse foi o comunicado original deles. 2 pessoas detidas, uma pessoa ferida, e então no dia seguinte, eles atualizaram. Recebemos isso. Uma pessoa foi acusada em conexão com o incidente. Sean Jaden Merritt foi acusado de perturbação da ordem pública, briga, um delito de primeiro grau segundo o Estatuto 870.01 da Flórida. O incidente começou com uma briga ou luta. Merritt foi levado para a cadeia do condado de Broward ontem à noite. Uma segunda pessoa detida no local não foi acusada. A investigação para identificar uma ou mais pessoas adicionais envolvidas no incidente continua em andamento. A pessoa ferida está internada no Memorial Regional Hospital, em Hollywood, com ferimentos sem risco de vida. Então Merritt, o rapper Lil TJ, foi levado para a cadeia, aparentemente não por atirar em alguém, mas supostamente por causa de uma briga. A segunda pessoa detida nunca foi acusada e sua identidade é desconhecida. Segundo registros dos detentos, Merritt estava preso sob fiança de $1.000 por conduta desordeira e outra de $2.500 por infração de trânsito, aparentemente por dirigir sem carteira.
O registro indica que ele já pagou fiança por essas infrações. Sobre Offset, cujo nome verdadeiro é Kiari Kendall Cephas, ele teria sido baleado fora do cassino. Como mencionei antes, ele já foi casado com a cantora Cardi B e juntos têm 3 filhos. Ela pediu o divórcio de Offset em 2024, mas na verdade, se você voltar para Merit, Lil TJ, a advogada dele, Dawn Florio, publicou uma declaração em sua conta no Instagram dizendo que Lil TJ não foi baleado, nem foi acusado de nenhum tiroteio. Qualquer informação diferente disso é falsa. Recomendamos que as pessoas consultem fontes confiáveis e verifiquem informações antes de compartilhar ou repetir rumores sem fundamento. O advogado afirma que ele não fez isso nem está envolvido. As acusações parecem confirmar. Se a polícia achasse que ele atirou, não estaria preso com fiança de $500 por conduta desordeira. Isso levanta uma pergunta óbvia. Se Lil TJ foi acusado de briga e não do tiroteio, então quem realmente atirou em Offset? Então, a polícia diz que a investigação para identificar uma ou mais pessoas adicionais ainda está em andamento. Eles ainda estão procurando por alguém. Antes de chamar o detetive Sarney, quero dar um contexto sobre Offset, pois não é a primeira vez que ele se envolve em situações caóticas e de destaque. Ele é um dos 3 integrantes do Migos. Esse é o trio de hip hop que basicamente mudou o som do rap nos anos 2010. Versace, Bad and Bougie, Motorsport, só para citar alguns dos destaques. Aqui, a vida pessoal dele fica tão intensa quanto a música dele. Quando o Offset se casou com Cardi B, lembra que eu disse isso? Eles têm 3 filhos. Ela pediu o divórcio em 2024. Mas os dois, na verdade, se casaram em segredo. Eles se casaram secretamente em Atlanta em setembro de 2017 e anunciaram o noivado um mês depois. Fora de ordem, mas foi o que fizeram. E olha, o relacionamento deles aparentemente foi bem intenso. Então, aparentemente, ela pediu o divórcio pela primeira vez em 2020 e desistiu, e entrou com o pedido novamente em julho de 2024. E dessa vez a situação ficou feia. A gente até falou sobre isso em um episódio anterior do Sidebar, então vou só resumir os principais pontos aqui. Mas Cardi B fez acusações sérias contra Offset, dizendo que ele a perseguiu, assediou e até aparentemente ameaçou matá-la. Offset nunca respondeu oficialmente a isso em público. Seu representante também ficou em silêncio. Mas quando você ouve que Offset foi baleado do lado de fora de um cassino, parte do motivo pelo qual essa história explode é por causa de tudo o que já aconteceu na vida dele, sua notoriedade, como ele já esteve no centro de muita atenção pública. O nome dele já carrega muito peso. Traz muito drama, as manchetes e a relação com Cardi B. E, para deixar claro, não estou dizendo que nada disso está ligado ao fato de ele ter sido baleado, mas você precisa entender a vida dele nesse contexto. E tem ainda outra camada aqui que é mais pesada. Eu preciso voltar ao primo de Offset, Takeoff. Ele também era membro do Migos, uma estrela enorme. Em novembro de 2022, Takeoff foi morto a tiros fora de uma pista de boliche em Houston aos 28 anos. O caso ainda está na justiça, envolvendo um homem chamado Patrick Clark. Ele foi acusado, mas diz ser inocente. O julgamento está marcado para novembro deste ano. Desde a morte de Takeoff, terceiro membro do Migos, Quavo está em uma missão. Ele fundou a Fundação Rocket em homenagem a Takeoff e já investiu milhões contra a violência armada. No que seria o 30º aniversário de Takeoff, Quavo organizou uma cúpula em Atlanta e se encontrou com a vice-presidente Kamala Harris para discutir formas de prevenir tiroteios como o que matou seu sobrinho. Então, quando o Offset é baleado anos depois em um cassino, tarde da noite, isso vira um caos. Você pode entender, o quanto isso é perturbador, o quanto isso é lamentável, e também pode entender por que as pessoas começam a pensar em certas possibilidades. Novamente, não estou dizendo que isso esteja conectado, mas você precisa colocar tudo em contexto, e eu quero falar sobre isso. Quero chamar o detetive aposentado do NYPD, Dave Sarney, para comentar. Dave, bom te ver e obrigado pelo seu tempo. Conversamos há pouco e já estivemos nessa propriedade antes. Você sabe, esse é um local bem exposto. Quando você trabalhou em tiroteios, você lidou com casos de grande destaque. O que mais me chamou a atenção, como comentamos, foi que um grande rapper foi baleado em frente a um cassino cheio de testemunhas e câmeras, mas só 2 pessoas foram detidas. Um não foi acusado até agora, e o outro responde apenas por conduta desordeira. O que isso indica sobre a investigação? Obrigado por me receber. A resposta da polícia depende da rapidez, e o Departamento de Polícia de Seminole, uma agência tribal, cuida disso. Não sei como funciona a segurança lá, na área do Valé, que pode ficar muito cheia. Há muitas perguntas que surgem porque um dos rappers, Lil TJ, foi preso por conduta desordeira. Ele não foi necessariamente preso pelo tiroteio. Sabemos que o Offset foi baleado.
Não sabemos quem atirou nele, temos que, com sorte, recuperar algumas cápsulas. Mas o que você tem são câmeras de vídeo por toda a instalação, em todos os lugares. Então eu garanto que os detetives que trabalharam nesse caso vão voltar desde o momento em que o tiroteio aconteceu, analisando o vídeo para trás e para frente. Isso é uma vantagem. Esse é um dos pontos positivos de estar naquele local onde aconteceu. Se eu entendi corretamente, seria muito difícil esse tiroteio acontecer e não ser registrado por alguma câmera de vigilância de alguma forma. Mas leva tempo para analisar essas imagens? Vai levar, porque o que você tem, eu sempre falo sobre o antes e o depois do evento. Você tem o evento, agora você olha o depois, que é o que aconteceu depois, vê o que tem ali e olha para o antes. Então você vai tentar rastrear tudo o que Offset e Lil TJ fizeram naquele momento. Porque pelo que eu entendi, Lil TJ e Offset não são amigos. Por que eles estão lá juntos? Teremos que analisar isso conforme a investigação avança. Ambos têm advogados. Então eles dois vão ter que falar através dos advogados. Então você vai ter que conduzir essa investigação, principalmente com base nas provas forenses e em evidências como câmeras de vídeo, gravações de câmeras, além de qualquer depoimento de testemunha que você tiver lá. E quanto aos vídeos gravados em celulares de pessoas que estavam por perto? Sabe, eu falei no começo, tem essa gravação de uma conta que a gente não conseguiu, não pode verificar. A polícia também não confirmou. Como a polícia acessa imagens de celulares de todos, eles localizam quem estava no cassino, conseguem pegar as imagens dos celulares, precisam de mandado para isso? Eles pedem, fazem um pedido público. Se você tiver imagens disso, por favor, envie para nós. Como funciona isso? Bem, existem várias maneiras. Uma delas seria solicitar as imagens de vídeo que você tiver, qualquer pessoa que tenha vídeo disso. O que provavelmente vai acontecer é que qualquer vídeo que você conseguir, vai ser enviado para as redes sociais. O TMC é um deles. Provavelmente eles vão receber o vídeo antes da polícia. Se houver pessoas detidas ou sob custódia, será necessário pegar seus celulares. E para obter qualquer vídeo disso, você vai precisar de mandados de busca. A menos que eles deem consentimento, aquele celular ainda é propriedade deles. E para apreender qualquer evidência em vídeo, vamos precisar de um mandado de busca. Mas se você conseguir pessoas que consentem em fazer isso, aí já é outra história. Eu garanto que eles também vão vasculhar a internet. Para quem compartilhou esse vídeo em qualquer rede social, seja X, Instagram ou outra que tenha surgido, nesses lugares as pessoas enviam vídeos, principalmente ao TMZ, devido às recompensas financeiras. Você acha que pode ser um pouco complicado se tivermos uma situação envolvendo o Offset? Não acredito que mais ninguém tenha sido baleado agora. Mas será que Offset ou alguém que estava com Offset teria a capacidade de identificar quem talvez fez isso? Ou estariam dispostos a identificar quem talvez fez isso? Aqui estão as questões. Sempre falamos sobre isso, especialmente nessas situações. A maioria dos artistas, vamos dizer isso, não coopera com a polícia. Eles não são do tipo que vai até a polícia e conta o que aconteceu. Então você vai ter que tentar apresentar provas. Você pode ter alguém que seja uma testemunha colaboradora, uma testemunha ocular, seja um funcionário do cassino. Essa é uma maneira de fazer isso. Não sei se você conseguirá cooperação de algum dos lados. Se Offset realmente quiser encontrar quem fez isso, ele vai cooperar. Sabe, a gente não sabe não sabe a extensão dos ferimentos que ele tem. Não é provável, o que é bom. Não sabemos se outras pessoas foram baleadas. Não sabemos quantos tiros foram disparados. Isso significa que você faz uma varredura nos hospitais. Você não pode, nós fazemos notificações para o hospital. Se alguém aparecer com um ferimento de bala, eles vão notificar a polícia sobre isso. Sobre cooperação, infelizmente, já presenciei várias situações em que lidamos com pessoas que não colaboram e precisamos trabalhar com as evidências disponíveis. Para deixar claro, isso não significa que a pessoa esteja envolvida ou tenha cometido um crime, podendo haver outros motivos. Pode ser, quero dizer, você me diga, como artista, você já viu isso acontecer no passado. Isso é por causa da reputação? Isso é por causa da cultura? Isso é por motivos pessoais, experiências pessoais? Isso não quer dizer que alguém esteja envolvido, apenas que há motivos para você ver isso. Sim, é por isso que há vários fatores pelos quais as pessoas não cooperam. Elas não querem, é uma questão de reputação. Você quer manter sua credibilidade. Você não quer falar com a polícia porque se você está cooperando com a polícia, isso significa que você perde a credibilidade. Já vimos versos de hip hop fazerem isso. E nas redes sociais as pessoas olham para eles de forma negativa. Mas quando você está analisando esse tipo de coisa, você quer que as pessoas façam o que é certo. E a realidade é que aquela pessoa foi baleada. Agora, não sabemos de que lado ela estava, quem ela era nesse momento. Era um associado da equipe do Offset,
Os amigos dele estão lá, o grupo dele. Será que era alguém com quem Lil TJ poderia estar envolvido? Não sabemos. É por isso que vamos tentar conseguir a identificação. Por isso, se quiser resolver a situação e tratar o tiroteio corretamente, precisa da cooperação de todos, especialmente da vítima. E eu não sei, Offset pode estar colaborando, só tento imaginar o que ocorre nos bastidores, inclusive com a balística. Fale sobre isso. Como recuperam? Você citou cápsulas de bala. Se houver uma bala que atingiu uma vítima, que atingiu o Offset, eles conseguem recuperá-la? Conseguem associá-la a uma arma? Conseguem ligar isso a suspeitos? Como é esse processo? Agora temos uma cena do crime e precisamos saber se houve perfuração completa, ou seja, se o projétil atravessou o corpo de lado a lado. Ainda não sabemos onde foi a lesão. Então, para recuperar isso, dependendo de como essa bala estiver ao ser retirada do corpo de Offset, será que ela terá algum valor? Não, talvez não. O que você procura são as cápsulas deflagradas. Por isso, o vídeo é importante. Temos testemunhas e ainda não sabemos quantos disparos foram feitos. Então, essa cena do crime deve ser preservada. E sobre a arma de fogo, a pessoa levou a arma com ela? Ou como costumávamos dizer, Brooklyn Bounce, quando a arma fica na cena e alguém a pega. É por isso que esse vídeo tem sido muito importante para descobrir quantos disparos foram feitos, se você não tem testemunhas para te contar, e onde a arma está ou estava no momento do tiroteio. Então, há muitas coisas envolvidas nisso. Isso pode ser resolvido rapidamente com base no vídeo, mas pode não ser resolvido rapidamente porque você depende da cooperação da vítima e de todos ao seu redor, testemunhas e afins. E me fale sobre Lil Tejot. Quero dizer, novamente, supostamente preso, perturbação da ordem, fiança relativamente baixa. Então não parece que a polícia acredita, e você ouviu a declaração do advogado dele? Eles não acreditam de forma alguma que ele seja o autor dos disparos ou que esteja envolvido no tiroteio de qualquer forma, certo? Não sabemos onde ele estava durante o tiroteio, mas conhecemos quem estava na área. E aí surge a pergunta: por que ele estava naquela área? Eu não sei como é o relacionamento deles. Ouvi dizer que era muito conturbado. Pelo que eu vi nas redes sociais, há uma desavença. É uma coisa financeira. Acho que Lil TJ deu dinheiro para ele. Nós não sabemos, quero dizer, é rede social também. Não podemos verificar o que as pessoas dizem, com certeza. Não há nada que possamos verificar sobre isso. Não sabemos qual é o relacionamento entre os dois, mas queremos saber por que eles estavam lá ao mesmo tempo. Se eles têm um relacionamento amigável, isso faria sentido. Se eles têm um relacionamento conturbado, como um sabia que o outro estaria lá? Espero que obtenha respostas ao conversar com eles ou seus advogados. Porque não é, quero dizer, se você está falando sobre uma briga e depois está falando sobre um tiroteio, ou me desculpe, uma suposta briga e depois um suposto tiroteio, tem que haver, ou parece haver algum tipo de ligação entre as coisas, certo? Certo. Por isso você investiga o que ocorreu antes do incidente, analisando as interações e quem estava com o Offset antes do tiroteio. Você quer saber se algo aconteceu antes ou só naquela cena, especialmente na área do valé, onde as pessoas chegam e saem. Será que isso pode ter sido um cruzamento de duas pessoas passando por ali? Será que foi algo que começou dentro e foi para fora? Ou será que tudo aconteceu do lado de fora? Por isso este vídeo é essencial para a investigação e para descobrir onde tudo começou. Houve um incidente anterior no cassino? Vou dar um passo atrás aqui. Mencionei o histórico do Offset. E eu falei sobre o Take-Off ter sido baleado e morto. Falei sobre o Quavo falando sobre realizar esses encontros sobre violência armada. Quando um tiroteio como esse acontece com alguém tão próximo de outra tragédia, os investigadores sequer consideram isso. Eles tentam fazer conexões. Você está dizendo que, a menos que surja algo completamente separado, a gente nem se preocupa com isso? O quanto eles analisam o passado e as conexões de uma pessoa? Sempre analisamos a vítima, a vitimologia e, às vezes, a propologia. Queremos encontrar algum tipo de conexão, algum nexo entre a bolsa, a vítima, e o sujeito ou pessoa autora que estava envolvida ou abordou a vítima. Não sabemos o envolvimento de quem fez os disparos, mas você sabe, Offset é bem conhecido. Ele tem estado por aí, ele está passando por um divórcio, seja lá o que esteja acontecendo, esse lado é social. Vamos analisar outros aspectos de Offset para ver se há ligação com o tiroteio. É aí que você vai procurar, de preferência, registros de celular e qualquer coisa nas redes sociais que mostre que alguém sabia que essas pessoas estariam lá. Poderia ter sido alguém do grupo do Offset que estava lá que atirou, ou foi outra pessoa? Não vamos saber até lá, por isso esse vídeo é tão importante, porque em situações caóticas nem sempre você consegue testemunhas, mas o olho vê o que o olho vê e a câmera vê o que a câmera vê. E a quantidade de diferenças naquela área, especialmente na área do valé,
É algo que vai ser usado extensivamente para descobrir quem foi o atirador nesse caso. Qual é a única coisa que você está observando agora que o resto de nós simplesmente não está prestando atenção? Bem, eu sempre olho para o que aconteceu antes, porque se você olhar para o pré-incidente, tipo, por que que aconteceu naquele momento? Eu sempre fico pensando naquele momento por volta das 7 horas da noite. Por que esse tiroteio acontece? Como isso acontece? Por que isso ocorre? É como um alinhamento dos planetas? Todos se juntam e aí acontece, ou começou lá dentro? Teve algum incidente lá dentro que os trouxe? É isso que queremos saber. Por isso que eu sempre olho para o pré-incidente, porque depois eu procuro a direção da fuga. Talvez uma arma de fogo para onde ela foi. Mas e antes? O que aconteceu? O que a vítima fazia antes do tiroteio? Em que estava envolvida? É assim que vejo. Você acha que isso vai ser resolvido relativamente em breve? Isso deveria ser resolvido. A questão é que, e eu nunca posso colocar um prazo nisso, porque se você faz isso, acaba tentando influenciar suas investigações. Nós tentamos reunir tudo. Você quer reunir todas as circunstâncias e evidências assim, quando tiver os elementos necessários para efetuar a prisão, já terá tudo. Isso pode levar tempo. Analisar imagens de vigilância leva tempo, pois vários investigadores e entrevistas extensas estão envolvidas. Qualquer evidência forense, como a balística da arma de fogo, se o estojo foi deixado na cena, tudo isso leva um tempo para ser analisado, para que você possa resolver esse tiroteio. Dave Sarne, obrigado por dedicar seu tempo. Sempre aprecio sua visão sobre isso e sobre o que devemos pensar, no que devemos ficar atentos. Vamos acompanhar isso de perto, mas obrigado por dedicar seu tempo, senhor. Agradeço. Muito obrigado e se cuide. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Você pode nos assistir na Peacock da NBC. Para me seguir, me siga no X e no Instagram. Meu programa na News Nation, Jesse Weber Live, vai ao ar de segunda a sexta às 11 da noite, no horário do leste. Até a próxima, pessoal.